Yeah. Olá, este é o Cena Criativa, uma série de entrevistas com iniciativas culturais de Santa Catarina, mostrando um pouco sobre as suas formas de subsistência e a influência de políticas culturais sobre elas. Hoje com a gente está a professora Heloísa Helena Livramento de Lagnello, professora da UFSC. Seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. É um imenso prazer trazer um pouco e registrar um pouco da tua história e do teu legado aqui em Santa Catarina, que tanto para o setor cultural, administrativo, público, é muito importante, né? Da educação. Muito obrigada, professora, por estar aqui com a gente. A professora Heloísa é formada em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e por Administração pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, né? Na sequência, ela fez mestrado em Administração pela UFSC e doutorado em Engenharia de Produção pela UFSC. Nas suas pós-graduações, pós-doutorado, né, desculpe, a professora Heloísa esteve na Inglaterra, na Universidade de Essex, abordando formas alternativas de organização, e depois teve um período como professora visitante na Universidade Nacional de Avellaneda e Universidade de Buenos Aires, ambas na Argentina, e depois na Universidade de La República Udelar, no Uruguai. Na sequência, fez um pós-doutorado no México, na Universidade do México, né, do qual a gente vai falar um pouquinho agora. Heloísa, pode contar um pouquinho da sua trajetória para a gente? Como foi essa trajetória de pesquisas com organizações culturais e alternativas? Ok, antes de mais nada, obrigada, né, pelo convite, é uma satisfação muito grande poder falar do nosso trabalho, compartilhar, né, com vocês e com quem tem interesse em saber o que a gente tem feito na área de administração e gestão de organizações culturais e políticas públicas da cultura. Para falar um pouquinho aí sobre essa trajetória, eu venho da formação em letras, português, inglês e administração, e acabei decidindo seguir a atividade. Eu tive experiências profissionais antes de voltar para a universidade, no mestrado e doutorado, mas é a partir do mestrado que a minha identificação é muito forte com o trabalho na universidade, né? Tanto com ensino quanto com pesquisa. Eu entro num curso de mestrado em administração, o doutorado é em engenharia de produção, mas eu dou sequência em estudos relacionados à área de administração, discutindo formas alternativas já de organização. Na época, 2000 eu defendo, já é uma discussão meu doutorado, tentando pensar em organizações que não são empresariais. É a partir daí que meu interesse, o meu olhar por organizações não empresariais, ele amadurece bastante a partir do doutorado. Eu ingresso na universidade como professora durante o meu doutorado, num departamento de administração. Então, nesse momento eu ingresso como docente, assumo disciplinas na época em graduação, com a área de tanto administração geral quanto recursos humanos, foi uma área que eu sempre trabalhei, e atividade de pesquisa bastante relacionada com uma área da administração que a gente chama que é estudos organizacionais, muito interessada. Na época se falava muito em modelo burocrático que estava sendo questionado, que as organizações estavam deixando de ser burocráticas. Isso aí a gente está falando ano 2000, que eu defendo a tese, com um orientador que era da minha área também, da área de organizações, e me vinculo a um grupo de pesquisa que até hoje a gente faz parte, é o Observatório da Realidade Organizacional. Esse meu vínculo com o Observatório, que são colegas contemporâneos do meu mestrado em administração, cada um em universidades diferentes, a gente amadurece muito essa discussão de organizações não empresariais, organizações substantivas. Ali a gente começa a discutir num grupo de colegas da Universidade de Rio de Janeiro, Pernambuco, depois Rio Grande do Sul, porque os colegas foram mudando de universidades, mas a gente vai amadurecendo essa discussão de organizações não empresariais. E aí olhar para o espaço, o campo da cultura foi uma consequência muito evidente, porque se a gente estava buscando olhar para organizações não empresariais que fossem alternativas às organizações burocráticas, que tivesse na sua dinâmica, no seu objetivo, na sua atividade central, a realização dos membros,
dos próprios membros, a ideia de produzir algo que não tivesse uma preocupação de utilidade dentro de uma sociedade, que é fundamentalmente o que a administração olha. Eu desenvolvo uma série de projetos de pesquisa nesse grupo, aqui em Santa Catarina, relacionado aos colegas nas outras universidades. E aí a minha primeira saída para pós-doutorado, que é na Inglaterra, em 2009, eu vou para discutir alternativas teóricas e metodológicas para olhar esse fenômeno da organização, que a gente está chamando alternativa, substantiva, e ali já estava vendo, já tinha orientado alguns trabalhos em organizações da cultura. E a gente sentiu limites das teorias da área da administração, limites das teorias da área de organizações, para entender esse fenômeno. Então eu vou para a Inglaterra, eu trabalho na época com Stefan Bon, que é um grande pesquisador, discutindo também um questionamento a respeito de uma ideia de organização que a gente tem, que é fundamentalmente formal, previsível, fundamentalmente empresarial também. Trabalho com Stefan, tenho um contato com uma literatura diferente da área de ciência política, retorno para a universidade, aí desenvolvo uma série de outros trabalhos também de orientação e pesquisa, aí já utilizando essa outra lente teórica, junto com o que a gente já tinha da nossa área. E em 2018 eu tenho um novo afastamento da universidade, aí parte para licença capacitação e parte para pós-doutorado, meu segundo. Nesse momento eu disse não, eu agora vou para a área da cultura, fui para o departamento de antropologia, departamento de políticas e gestão cultural dessas universidades, que aí eu disse não, eu não vou mais buscar teoria da área de organizações da ciência política, eu quero me aproximar mais na América Latina de experiências a respeito de políticas e gestão cultural. Já havia, claro, um contato prévio, né, aqui com pesquisadores, colegas de outras universidades, que viabilizaram né, alguns contatos importantes na Universidade de Buenos Aires, também em Avejaneda com outros pesquisadores, e no Uruguai também, com uma professora da UDELAR, onde eu tentei me aproximar e ver também sobre as experiências deles, e depois no México, com a Universidade Autônoma Metropolitana do México, com o Nestor Canclini e o Eduardo Divon. Então foi assim, o mais recente afastamento né, que eu tive, 2018, onde eu tentei assim amadurecer, olhando um pouquinho né, dessas experiências para refletir as nossas próprias experiências aqui do Brasil, principalmente nos últimos anos, a partir de 2000, 2003, né, com o governo que a gente tem a partir do Lula, que é muito intenso. Então, por isso que eu acabo, essa última parte da minha formação, né, foi uma tentativa de juntar o olhar da área de administração, mais especificamente a área de organizações, que a gente chama, para o campo das políticas e da gestão cultural na América Latina. Tem um trabalho muito importante que você tem desenvolvido aqui na UFSC e que está ligado também a outras universidades, que é o Observatório de Realidade Organizacional, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é esse observatório, como é que ele surgiu. Eu sei que ele tem em outras cidades também, né? Para a gente conhecer um pouco mais e depois poder acompanhar. Quando tu iniciasse a tua fala e a minha apresentação a respeito das minhas realizações, né, eu acho que é fundamental falar do grupo de pesquisa, do Observatório da Realidade Organizacional, porque não foram realizações minhas, né? Toda a minha produção acadêmica, ela está fundamentalmente ligada ao trabalho junto com o Observatório. Isso é fundamental dizer porque é um marco para a gente a realização de pesquisa em grupo. Né? Isso acontece anos 2000 mais ou menos, quando a gente funda o observatório, e eu digo a gente porque foram colegas, Marcelo Milano e Cristina Carvalho, que foram contemporâneos do mestrado aqui na Federal de Santa Catarina, e junto com Rosemary Carvalho também, que na época estava na Federal do Rio Grande, e como uma formação muito próxima do mestrado, embora doutorados em lugares diferentes, a necessidade e o desejo de fazer pesquisa conjuntamente, né? E isso fez com que o observatório fosse fundado. A ideia de trabalhar
uma perspectiva de pesquisa em administração, que não fosse convencional, ou seja, que não tivesse interessada em organizações empresariais, industriais, em buscar respostas que são muito comuns na área de administração para áreas funcionais de finanças, marketing, com o objetivo de fazer funcionar melhor as organizações que a gente conhece. A ideia do observatório, ela se orienta muito mais para buscar formas de pensar e fazer organização e gestão de uma maneira que fosse muito mais próxima ao que a gente acredita de realização, né, do que é o potencial de um ser humano, de benefício para a sociedade, não só para a parte dela, ou seja, toda uma perspectiva mais crítica que a gente tem na área de administração que não é muito comum ser conhecida. A gente fala que é da administração, vem muito uma ideia que a gente chama gerencialista. Nós trabalhamos justamente com uma crítica a essa perspectiva dominante que é o gerencialismo da administração, que muitas vezes ele extrapola o espaço da própria administração e de empresas, e a gente vê esse gerencialismo em toda a sociedade, na educação, na saúde e na cultura também. Então essa foi a ideia quando a gente funda o Observatório, principalmente Cristina e Marcelo, que fundam no ano 2000. Essa relação com o Observatório da Realidade Organizacional, então eu estou falando Pernambuco, depois Marcelo Milando vai para o Rio Grande do Sul, depois ele vai para a IBAP, Rio de Janeiro, outros colegas também egressos, né, que são formados como mestres e doutores nas nossas universidades, então Alagoas também tem uma unidade do Observatório. Isso proporcionou uma rede muito forte, muito densa, de pesquisadores sérios e que proporcionavam crescimento para mim, para além do que eu tinha na UFSC, dos próprios colegas, né? A gente desenvolve um projeto importante, CNPq financiando, sobre a mercantilização de organizações substantivas. É um projeto central que a gente desenvolve nos anos 2000, cada unidade desenvolvendo pesquisas relacionadas aos seus estados. Nesse momento é interessante que Pernambuco ele toma uma dianteira muito importante que tem como resultado esse livro aqui, que é Organizações, Cultura e Desenvolvimento Local, a agenda de pesquisa do Observatório da Realidade Organizacional. É um livro que reúne boa parte das pesquisas realizadas no início dos anos 2000, e Pernambuco, o pessoal de Pernambuco, da Federal, eles são muito fortes em iniciar vários estudos e pesquisas relacionadas às políticas públicas do Ministério da Cultura daquele período, principalmente a partir de 2003. Esse livro reúne muito desses trabalhos, eles são, eu diria assim, a dianteira do Observatório, algo que eu aqui, praticamente a partir de 2004, 2005, que eu assumo orientações mais vinculadas diretamente às organizações da cultura. E aí começo a estudar a questão do financiamento e impacto disso na estrutura de organizações culturais, que tinha a ver com essa nossa preocupação em por que as organizações da cultura também começam a se aproximar cada vez mais de uma lógica, de uma dinâmica mercadológica, e se aproximar do que seria a gestão de organizações que são empresariais e que não tem nada a ver com a dinâmica de quem trabalha com cultura, né? E dentro desse ponto tem várias pesquisas que vocês fizeram, né? Justamente. Você orientou. Aí, como a gente trabalhou vinculadas a esses outros grupos, alguns projetos eram projetos nacionais, que cada unidade desenvolvia localmente os seus subprojetos, né? Então, aí aqui especificamente, o que eu te falei, a partir dos anos 2004, 2005, as primeiras defesas de mestrado, que foram algumas alunas nossas, a Samara Hoffman, a Fabiola Meneghetti Silva, que começam a se aproximar de grupos teatrais e o impacto do financiamento na estrutura dessas organizações. A nossa questão e curiosidade era até que ponto o financiador, às vezes empresa privada e às vezes as organizações públicas, interferiam na gestão e na dinâmica, fazendo com que essas organizações se afastassem dos seus objetivos, que seria produzir teatro,
né? E que são pesquisas incríveis, né? De grupos de teatro de Santa Catarina, né? Isso. E aí a gente começa mapeamento sobre grupos teatrais aqui, principalmente em Florianópolis, né? É uma dificuldade muito grande com dados, isso a gente tem até hoje, né? A dificuldade de informações, indicadores na área da cultura, a gente começa ali. Na época, a Rosemary Carvalho, que é uma outra colega professora que também vinculada ao observatório, Rosemary depois vai para a URGS, né? Deixou a UFSC e foi para a URGS, mas ela também tinha um projeto importante, discutindo indicadores culturais também. Mas justamente que a gente começa a tentar levantar informações para conhecer um pouco do campo da cultura. E uma coisa que acontece nessa trajetória e isso eu estou tentando colocar aqui, era, sim, paralelo com aulas, certo? Graduação e pós-graduação, que eu sempre lecionei, na graduação e pós da administração. Nunca eu lecionei disciplinas vinculadas à questão da gestão e políticas culturais. Esse espaço na área de administração a gente nunca teve. Então, eu sempre também me vinculei à metodologia de pesquisa e teoria das organizações na nossa pós-graduação. Mas os projetos de pesquisa, eles aí sim, eles têm um mergulho forte em organizações da cultura, porque, principalmente depois do meu doutorado, para mim eu tenho muita clareza que é um campo, e eu sempre digo até hoje para os meus orientandos, onde eu acredito que a gente possa ver formas de organizar alternativas que signifiquem experiências muito ricas em relação ao que a própria administração fala do que é gestão, certo? A noção tradicional de gestão, ela está muito vinculada a uma orientação econômica, à previsibilidade, a controle sobre os sujeitos. Então, essas são algumas noções muito fortes para a área de gestão. E olhar para o campo da cultura é um universo onde, eu digo assim, é onde tem o espaço da humanidade, ela ainda permanece ali presente. E no mundo empresarial, a humanidade, ela infelizmente, né, o espaço é muito mais limitado por uma série de características das formas de produção e das relações com o mercado. Então, olhar o campo da cultura se tornou, assim, muito importante. E aí uma série, desde iniciação científica, certo? Alunos de graduação, que na iniciação científica, aí sim, vários trabalhos discutindo fontes de financiamento que Santa Catarina tinha, né? Quem eram, assim, as organizações que mais conseguiam recursos, o tipo de impacto que tinham nela. Isso aí, a própria dinâmica, a gente tem uma discussão sobre racionalidade ou o tipo de razão, né, que orienta a gestão. Então, olhar também para as discussões de racionalidade. Em organizações culturais, eu orientei trabalhos de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso de graduação em administração, e era muito interessante ver o aluno de administração se interessar, né, por organizações da cultura, que também não era comum. Né? Às vezes, alguns já estavam vinculados, isso era excelente. Né? A gente, na época, o trabalho em grupo também era interessante. Rosemary orientou o Rafael Oliveira. Rafael Oliveira era uma pessoa importante na cena cultural. E aí era muito mais rico, né, quando a gente conseguia também trazer essas pessoas para fazer mestrado com a gente, para estar estudando e realizando as pesquisas, né? Então, no âmbito do observatório, eu consegui ir amadurecendo, foi o que eu falei a partir de 2009, que eu tenho o meu afastamento para a Inglaterra, eu venho com uma outra teoria na área de ciência política, e aí a gente começa a olhar também, que é uma questão importante, a articulação das organizações culturais. Ou seja, para além de ver gestão das organizações culturais, foi muito importante, aí eu diria assim, 2 pontos. Política pública, porque quando a gente fazia pesquisa, estudos de casos e experiências, era olhar 1, 2 organizações e estudos comparativos. E aí logo a gente percebe que a necessidade de entender o campo era fundamental e no campo as políticas públicas. Isso é uma coisa que foi muito interessante perceber,
que a dinâmica de uma organização cultural, de um coletivo cultural, dessas experiências mais informais, ela está extremamente impactada pela política pública, tanto no município, no estado ou federal. E aí a gente precisou olhar também, né, o que estava mudando, porque o financiamento que dá na organização cultural, ele está extremamente relacionado com uma política pública do apoio do Estado, a existência ou não do Estado, né, nesse sentido, né? E acaba influenciando diretamente na parte estética da nossa produção também, né? Sendo que essa foi uma das questões que tem o início dos projetos, era a relação com o financiador privado ou público, qual é o impacto disso de risco de desvio dos próprios objetivos das organizações culturais, né? Então, quando a gente começa a ver, na época no teatro, grupos teatrais que as pessoas estavam estudando marketing, estavam estudando como elaborar projetos e aí acaba se desviando da sua atividade principal, que é fazer teatro, que é pesquisa teatral, né? Ou as outras grupos que a gente também teve contato, né? Música também, que é qualquer das diferentes linguagens, cultura popular, e que isso era algo que nos provocava muito, né? Então, olhar a política cultural, olhar a administração pública da cultura, a dinâmica também dos órgãos de construção das políticas, que são os conselhos de cultura, aí as pesquisas elas vão se tornando, eu diria assim, cada vez mais ricas, no sentido de olhar realmente o campo da cultura, não só a organização cultural, e a articulação, que é uma questão que a gente também percebe, que quando a gente conversa com muitas pessoas que militam, né, os fazedores de cultura, as dificuldades de entender que a sua dinâmica e os seus problemas e desafios, eles não são únicos, não são particulares dessa organização. Então, aí a gente tem algumas pesquisas que isso se desenrola bastante em entender, por exemplo, né, a história do movimento cultural catarinense, a Clênia defende, Clênia no Ocupa-SIC, né? Que ela é um dos movimentos, né, que aí a gente começa também a analisar a forma de organização das organizações culturais para defender determinadas pautas, para construir um plano estadual de cultura. Né? Mais recentemente, a própria aprovação da Lei Aldir Blanc foi objeto também de pesquisa nossa, entendendo a construção de uma política pública como um processo de organização. Então, para a gente também interessa ver, né, como se dá a organização, a articulação de organizações do campo da cultura. E para a gente, como artista e produtora, é muito riquíssimo falar isso, e é uma necessidade enorme a gente se debruçar e refletir cada vez mais sobre essa relação, né, do financiamento, da organização, das condições de trabalho, que estão influenciando diretamente não só na nossa estética e na nossa produção, como na nossa subsistência, né? E você comentou o trabalho da Clênia, que é incrível, que traz, como você falou, né, não só o Ocupa-SIC, como outros movimentos. E lendo o trabalho dela e ouvindo ela falar, acho que eu sou artista desde pequena, e eu acho que ali, ouvindo uma pessoa que é da administração, né, acho que a gente às vezes ouvir o outro olhar é bom também, né? E ouvindo ela falar sobre como essas articulações políticas que a gente faz, e aí às vezes é desde não só uma ocupação, mas as reuniões coletivas, o que na nossa área é muito comum, né? As reuniões coletivas, as federações, os conselhos, as setoriais, falando agora de Santa Catarina, cada estado às vezes tem cidade que a setorial é mais forte, às vezes tem uma associação local, às vezes não é nenhum dos dois e é alguma coisa que surge, como foi o Ocupa-SIC, por uma necessidade, né? O quanto isso acaba sendo, não é uma exceção. Acaba quase sendo uma regra do nosso, algo comum do nosso setor e algo necessário para a gente conseguir garantir minimamente algumas, ou tentar, né, algumas melhorias para a nossa área. Então é um trabalho realmente incrível. E tem outro trabalho que é o do Gabriel Portela, né, que fez parte do Fora do Eixo, que acho que foi seu orientando também, é isso? Isso. Na verdade, aí eu vou dizer assim, depois de 2009, que eu retorno de um pós-doc, 2010,
tem uma série de trabalhos que eles vão estar aprofundando muito essa discussão que eu estava fazendo antes, né? Do financiamento e o impacto disso na estrutura e objetivos de organizações culturais. E aí eu posso te dizer assim, ó, desde, né, o Adalto Parada, por exemplo, estuda o Circo da Dona Bilica, né? O circo, que era uma tentativa de uma experiência de manter um espaço cultural com uma relação com o mercado que pudesse garantir a subsistência e os desafios e as dificuldades e as realizações dessa experiência. Ao mesmo tempo que tem uma dissertação que a gente olhou para o prazer e sofrimento do trabalho artístico. A Monique Nascimento faz esse trabalho. E aí ela vai discutir com uma bailarina, um artista múltiplo, um músico e um artista de teatro, também com uma determinado referencial teórico, essa dinâmica de que o trabalho artístico tem prazer, relacionado a uma série de categorias que a gente analisa, mas também tem o sofrimento que vai estar relacionado à dificuldade de reconhecimento, à precariedade nas condições de trabalho, né? Instabilidade no caso da possibilidade de realização de projetos. O trabalho da Clênia, quando analisou o movimento cultural, a nossa ideia de ver de que maneira as articulações acontecem, desde manifestos, desde ocupação, desde passeata, né, de um caráter mais formal ou informal, a necessidade e de que maneira isso acontece. Isso é muito interessante porque é um resgate histórico que a gente observa muito na cultura, aqueles que permanecem algum tempo e depois deixam de atuar no campo e aí tem os novos, né, artistas, produtores, fazedores de cultura que não conhecem essa história passada, né? E aí tem uma certa repetição das dificuldades. Isso eu acho que é um desafio enorme para a área da cultura, que de certa maneira o trabalho da Clênia ajuda a gente a colocar. E na época o Gabriel Portela, que hoje para mim é maravilhoso ver, né? Ex-aluno de graduação que era super engajado na área de produção musical, tem um contato forte com Fora do Eixo, que tem como resultado também uma tese de doutorado da Rebeca Barcelos, que hoje é professora no departamento, e também é uma pesquisa interessantíssima que o Fora do Eixo nos proporciona um grande desafio teórico, que as teorias da área de administração não davam conta de entender. Né? Eles tinham uma posição, uma construção, né, de organização coletiva em todo o Brasil, juntando mais de 200 coletivos culturais, extremamente engajado numa proposta alternativa de fazer cultura, né? O próprio nome é. E, né, Fora do Eixo Rio-São Paulo, quando eles iniciam, então a ideia do trabalho em equipe, em atuar diferentes frentes, a possibilidade de decisão coletiva, né? A viabilidade e a prática disso, que não é simples, né? A decisão coletiva, que essa é uma característica super importante para a gente na pesquisa, sabe? Porque a administração, ela não trabalha com decisões coletivas. A visão gerencial, as decisões, elas são hierarquizadas. Vertical. Né? E decisões hierarquizadas, um caráter formal bastante intenso, previsibilidade de rotinas de trabalho. Isso é muito o contrário do que são as organizações culturais. Então, analisar a experiência do Fora do Eixo foi muito interessante. Rebeca deve ter defendido lá por 2013, 2014 também, que é uma tese muito interessante, tem relação com o trabalho que o Portela inicia com a gente nesses contatos, depois segue carreira. Né? Hoje o Portela é um profissional da administração pública da cultura, está em Minas Gerais, e que isso é também interessante do trabalho de pesquisa da universidade, eu vou dizer, né? É poder realizar pesquisas que contribuam para conhecer um pouquinho melhor a dinâmica do mundo real, e aqui especificamente da área da cultura, com uma lente teórica que é o que nos cabe, a gente não vai arriscar de usar, né, e falar coisas que me fogem ao nosso campo de formação e algum conhecimento, mas também está minimamente interferindo e com alguma responsabilidade, que eu acho que isso é importante, na dinâmica, né, do acontecer. Com então, certeza. tanto formando pessoas que estão atuando, quanto poder interagir também, né, com as pessoas que atuam.
Tem um trabalho também, desde PIBIC, que é sobre economia criativa, a gente também foi discutir economia criativa, que é todo um discurso e um movimento que, de certa forma, faz a área da cultura se aproximar cada vez mais da área de mercado e que sempre nos preocupou. Esse namoro ele tem que ser cuidadoso, né? Não é um namoro que se vai assim entregando tudo, tem que haver respeito sobre essa dinâmica. Então, analisar o programa Cultura Viva também foi uma dissertação de mestrado. Trabalho de conclusão de curso premiado no curso de administração, isso para a gente é fantástico, né? O curso de administração premiando. O curso de administração premiou uma tese de doutorado, que é a de Fora do Eixo, da Rebeca. Imagina, a área de pós-graduação de administração premia uma tese de doutorado que foi realizada na área da cultura. Também um trabalho de conclusão de curso que foi discutindo a questão da economia criativa no programa Cultura Viva, no Programa Nacional de Economia Criativa. Então, isso foi muito interessante a gente Esses dois eram temas da Rebeca? Não, a Rebeca foi Fora do Eixo. A organização Fora do Eixo. Economia Criativa? Foi a Aline Van Neutgen, é o sobrenome dela. A Aline faz iniciação científica e depois o TCC, e depois aí também tem uma dissertação de mestrado, que é a geodésica cultural, que é uma experiência legal. Tem um mestrado sobre a geodésica, que incrível! Isso. Ela vai discutir a estética, né? Gestão e estética. A área de gestão estuda também essas questões. E aí a geodésica é um caso incrível também, que a Aline né, também analisa. E você tocou num outro ponto que eu queria falar, que era sobre o financiamento e o registro, né? A gente até hoje, 2022, ainda tem muita dificuldade de registro da nossa produção, né? E análise, distribuição desse registro, dessa análise, porque a gente vê pelo seu relato a quantidade de coisas que já foram feitas, né? Mas às vezes a gente vê que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Então, por isso também essa iniciativa de entrevistas é para isso. E a outra, que eu acho que é um ponto que a gente está atravessando muito, independente da pandemia, mas super agravado pela pandemia do coronavírus que a gente está passando, e agora a monkeypox, que é a questão do financiamento, a precarização a relação disso com a nossa sustentabilidade, com a precarização do nosso trabalho e com a nossa produção, né? Ainda hoje, falando de Santa Catarina, mas poderia dar exemplo em outras, assim, dialogando com produtores e gestores de todo o Brasil, isso se repete, mas falando de Santa Catarina, a gente tem um problema muito sério, que é a relação, por exemplo, das políticas públicas ou privadas, em relação à prestação de contas, em relação ao entendimento, ou antes disso, né, para me explicar melhor, acaba que o sistema acaba obrigando aquela organização cultural social a fazer, e o quanto cada vez mais essa obrigatoriedade na forma administrativa e a falta de estrutura, tanto da organização pública quanto dessa cadeia de organizações culturais, artistas, produtores, para conseguir fazer com que esse trabalho, para a subsistência desse setor, para o financiamento desse setor, vai fazendo com que a gente fique precarizado, né? Acho que aparece em alguns trabalhos que você falou, tanto precarizar o trabalho em si, né? Eu lembro que tem um dos artigos, que eu não lembro o nome da menina agora que você citou, que ela mostra que é muito comum no meio cultural e artístico a gente ver uma pessoa ocupando várias funções por uma questão financeira. Ao mesmo tempo, a gente vê pesquisas aí da FGV e de diversos, né, SESC, Itaú Cultural, várias pesquisas no Brasil mostrando o quanto a área da cultura tem uma alta empregabilidade, né? Acho que tem uma fase ali, que eu não sei se é 2013, 2015 ou um pouco antes, que mostra que inclusive o setor cultural no país, setor cultural de eventos, empregou muito mais que outros setores, né? Se não me engano é têxtil e automobilístico, acho que é uma pesquisa da FGV, e isso mostra o potencial do setor, e ao mesmo tempo um desafio que é o quanto essa estrutura, aí eu não sou formada em administração para analisar os porquês, mas o quanto ela tem, como você disse, afastado do nosso fazer final, da cultura, da arte, né? E o quanto às vezes acaba não chegando na ponta, que eu digo, né, na pessoa,
ou uma coisa que é muito séria em Santa Catarina e que apareceu na sua fala também, que é as pessoas acabam tendo que sair da área, sobreviver de outras fontes para poder continuar fazendo a sua produção cultural e artística, né? Ou pior, ou quer dizer, não sei o que é pior ou melhor, mas na verdade sair também de Santa Catarina, né? A gente tem esse problema muito sério de Santa Catarina forma importantes produtores, artistas, trabalhadores de cultura que acabam tendo que sair ou que acabam tendo que desistir. E agora, durante a pandemia, eu participei de 2 pesquisas, uma que fez uma análise do mapeamento do setor no teatro, 3 na verdade, outras na cultura no geral, no estado, e outra no circo. E citando essa do circo, mas que eu podia repetir, foi muito doloroso porque no circo às vezes a gente tem pessoas que, não só no circo, na verdade não tem nada a ver com o circo, tem a ver com pessoas que às vezes não têm acesso à internet, a computador, então a gente fazia a pesquisa por telefone ou in loco diretamente. E teve muitas pessoas com uma dor muito forte, assim, de ter saído da área por não ter condições e durante a pandemia não ter recebido a estrutura mínima, e outras por estarem cansadas mesmo, né? E até casos mais graves, infelizmente, de suicídio, de coisas muito sérias. Então, toda essa pesquisa que vocês trazem, que é muito importante, que é muito incrível, eu fiquei encantada quando eu descobri o observatório e a ligação dele com a administração, porque realmente acho que quebra também um preconceito nosso de que é da administração, não quer falar com a gente, né? E na verdade não é nenhum nem outro, acho que a gente precisa aproximar esses campos e analisar. Então, primeiro fazer 2 convites, um para quem está nos ouvindo, acompanhar a biblioteca da UFSC, que certamente ali tem várias teses, dissertações, né, das quais você falou aqui, assim como publicações de artigos. O link também do Observatório de Realidade Organizacional aqui da UFSC, que eu vou pegar bem rapidinho para não esquecer, que é observasc.ufsc.br, que eu acho que é legal as pessoas entrarem para terem acesso, né? E aí também contatos da professora e das pesquisadoras. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do entendimento ali de prestação de contas e financeiro. E se você quiser, você pode trazer o exemplo de algumas pesquisas que vocês fizeram, que você orientou, acho que sobre pontos de cultura, ou enfim, fique à vontade. Só queria que você comentasse um pouco esse ponto. É que a questão da subsistência das organizações culturais, ela se torna um problema, eu diria assim, numa sociedade que é cada vez mais orientada ao mercado, qualquer atividade que o mercado não valorize, ela já começa a ter problemas, certo? É a primeira questão. E aí, para isso, a gente começa a discutir o papel do Estado, certo? O Estado é fundamental para garantir as atividades que o mercado não tem interesse, ok? E aí, quando o Estado ele assume o seu papel de também ajudar na produção, na difusão, né, no fomento, o apoio às produções e organizações culturais, o que a gente vai chamar atenção, e que é uma outra característica própria da cultura, é a atividade relacionada a projetos. Ou seja, diferente de outras organizações que é fluxo contínuo, aquilo que faz, na cultura não, é projeto, realizações, é uma outra dinâmica. E aí, obter financiamento por meio de projetos implica numa relação daí com o Estado que ela tem que ser muito cuidadosa, né? O que a gente diz, e até quando eu troco com outros pesquisadores, assim, é que toda relação com o Estado, ela vai implicar um nível de formalidade que não é fácil para a organização cultural. Para outras organizações pode ser, né? Mas para a organização, as organizações da sociedade civil enfrentam uma situação parecida. Muita gente que lida, né, com a sociedade civil que presta assistência na área de educação, na área de saúde, movimentos sociais, quando estabelece uma relação com o Estado, a necessidade de prestação de contas, ela começa a criar uma série de consequências para essas organizações, que elas implicam muitas vezes em se afastar de objetivos, em ter que criar uma estrutura que não é própria dela, estrutura de controle, de nota fiscal, estrutura de elaboração de planilhas, né? Então, de certa forma, existe a necessidade de organizações entenderem minimamente dessa linguagem, eu diria minimamente, para estabelecer uma conversa, né? Na medida que eu estou buscando recursos e vou receber, eu tenho que saber
da outra parte, a linguagem. E que isso vem sendo uma discussão na nossa área de capacitação, né? Em políticas e gestão cultural, é uma capacitação, é uma formação importante para a área da cultura. Nós sentimos muito nesses anos que eu venho trabalhando com pesquisa com extensão, também a busca por pessoas que atuam na área da cultura por formação em política pública e gestão cultural, que eu acho que é essa necessidade de entender melhor. O que a gente chama atenção, que entender da linguagem não é absorver toda a dinâmica e toda a lógica do controle, certo? Que tem nesse tema. E por parte do Estado, é também reconhecer que a relação com organizações culturais, ela implica numa outra forma, né, de diálogo. Isso, por exemplo, que não é nem só na prestação de contas, é a própria submissão de projetos, certo? Ou seja, o diálogo para eu apresentar um pedido, uma solicitação, né, de apoio, de fomento, e de depois eu fazer a prestação de contas, ela exige adaptações. Isso, de certa forma, vem acontecendo, certo? Ela vai variar de município, ela vai variar de estado para estado, de segmento para segmento. Então, o que a gente começa a ouvir nos últimos anos, por exemplo, cultura popular, cultura indígena, aceitar proposta de projeto por meio de vídeo, por meio de gravação e não documentos escritos. Isso já é uma inovação no campo da submissão, certo? A editais. Editais que também prevejam essas possibilidades, né? E agora, na prestação de contas também, Tribunal de Contas, no caso, né, do Estado, a área jurídica também entender um pouco melhor desse tipo de dinâmica e de produção, que não vai entregar necessariamente planilhas com notas fiscais e que, às vezes, a entrega de algum material fotográfico da realização, né, certo? Do que foi financiado, possa ser suficiente para dar conta, né, do recurso. Existe uma preocupação com o recurso público e a gente não pode negar. Agora, a questão é a necessidade de aprimorar os mecanismos. E aí, o que a gente tinha conversado em outro momento, o programa Cultura Viva, né, que está relacionado aos pontos de cultura, ele é um marco e um ponto central nessa discussão relacionado ao volume e o tamanho que foi esse programa. Porque essa dinâmica sempre aconteceu e aí a gente via as dificuldades pontuais, né, nos municípios, nos estados. Como esse programa, o Cultura Viva, que foi um grande programa, né, relacionado a partir do Ministério da Cultura com o Gilberto Gil, o volume foi muito grande de organizações culturais, antes consideradas invisíveis, que tinham muita relação com cultura popular, com pequenas organizações, recebendo recurso público e que teriam que depois prestar contas. Isso significou, e aí, toda uma crise no próprio programa Cultura Viva, que ele para e depois ele retorna como uma política nacional, e para tentar, nesse retorno, alguns ajustes, vamos dizer assim, justamente reconhecendo a necessidade de flexibilização em processo de prestação de contas, que não faz sentido essas organizações criarem, né? É o que a gente, por exemplo, na área de pesquisa na universidade, quando eu recebo dinheiro FAPESC, CNPq, CAPES, nós sofremos, e todo pesquisador vai dizer, é um trabalho enorme prestação de contas, né? Isso porque a gente tem alguma proximidade, né, em fazer planilhas, em estar controlando papéis, mas desvia da pesquisa, que dirá as organizações que estão fazendo música, teatro. Não só em Santa Catarina, mas principalmente em Santa Catarina, nesse momento a gente está atravessando essa necessidade, porque existe, como você falou, existe a necessidade da gente cuidar do recurso público, ter mecanismos de controle, né? Por outro lado, a gente não pode obrigar que isso acabe não só limitando a produção e impactando na parte estética, quanto na parte, inclusive, financeira, porque tem algumas, não vou entrar aqui, mas tem algumas políticas, por exemplo, no Estado, que a maneira como elas estão direcionadas, claro que por várias discussões, né, a gente ainda não encontrou um modelo ideal, mas ela acaba limitando os formatos
acabam gerando tendências que a gente fala, né? Para você conseguir acessar aquele recurso, você tem que fazer assim, 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 nesse formato. Você não consegue tanto inovar, você não consegue, em alguns casos, né? Sim. Você não consegue inovar, você não consegue ter novos produtos, e aí eu tenho ouvido muito, eu trabalho com curadoria, né? Com construção de programação. A gente está cada vez mais com dificuldades de coisas novas no estado, de produção, mas aí a gente olha de onde que está vindo o fomento. E o quanto o fomento tem incentivado mais, por exemplo, na área teatral, circulação do que a produção. Por que isso está acontecendo, né? Então, tem uma série de coisas que eu acho que a gente avançou muito no Estado nas políticas, mas que a gente ainda precisa continuar. E uma delas é essa outra pós, né? A pós-produção do relatório final, da prestação, que realmente é uma dificuldade que a gente tinha muito no Estado. De uns anos para cá, melhorou com a digitalização do processo, né? Por exemplo, a gente ainda tem alguns municípios que, infelizmente, ainda esse processo de inscrição em regulamentos, chamadas públicas, editais, é tudo entregue fisicamente, o que acaba sendo mais caro, gera mais poluição. Para gestar esses dados e salvaguardar esses dados é muito mais complicado, tanto para a gestão, quanto para a curadoria, quanto para o produtor. E a partir do momento que a gente passou a ter mais formas de acessar esses projetos de uma maneira digitalizada, por plataformas digitais, além da gente ter reduzido o impacto ambiental e também financeiro, né, de garantir que a pessoa não tem que ter minimamente um grande recurso para conseguir se inscrever, também diminuiu drasticamente a quantidade de pessoas que eram inabilitadas nesses processos por falta de documentação, ou porque acaba que o digital ele já você não consegue mandar, por exemplo, o projeto se você esqueceu de anexar o RG, por exemplo. Então, isso é um salto muito grande, né? E que, se você for olhar, foi em nível estadual, isso começou de 2016 para cá, se eu não estou enganada, né? Então, eu acho que tem muitas coisas que foram agilizando e que eu espero que continuem mudando. E eu sinto que hoje, essa necessidade de capacitação, não só para a elaboração de projetos, para acessar esse edital, e não só na formação estética, política de diversas áreas, mas também nessa necessidade urgente da gente se estruturar melhor na parte pública, em relação a essa prestação, entender como é que vai funcionar. Aqui está muito em voga agora a questão da nota para o próprio proponente, né? E também da parte da organização cultural, né? De ter formação para conseguir se acessar. Você falou dos pontos de cultura, que é um projeto do programa Procultura, né? Que foi um projeto importantíssimo, a gente não vai entrar tanto, mas tem uma pesquisa que depois eu vou pedir só para você falar o nome da pessoa, que é... A Marina. A Marina, né, que fez Marina uma pesquisa... Coelho, Marina Coelho, que fez uma pesquisa sobre isso. E o Pontos de Cultura, para a gente entrar no Sistema Nacional, agora nossa última fase, mas o Pontos de Cultura que foi criado durante... a partir de 2013, a gente teve uma grande mudança no país, quando a gente começou a sistematizar o setor cultural, através do Sistema Nacional de Culturas e outras políticas, como os pontos de cultura, né? Que eu acho que uma grande mudança, que na época o Gilberto Gil colocou, é a ideia de colocar o recurso e fomentar a cultura no próprio local, não vir algo de fora para aquela cidade, mas mostrar o que aquele ponto, o que aquela cidade tem de produção e incentivar aquilo. E os pontos de cultura hoje, eles não está rolando o fomento para ele, né? Ele foi parado, mas é um programa que eu vejo que influencia muito, inclusive os outros entrevistados da nossa série aqui vão trazer isso, influenciou as organizações culturais e a iniciativa privada também. Então, publicamente, ele não continuou com o fomento, mas ele foi uma importante mudança sobre o que a gente entende de cultura, como que a gente pode administrar isso, tanto que ele foi premiado, né, agora na França, em vários países esse programa está sendo premiado e a gente espera e anseia muito que ele volte. Um dos grandes desafios, né, dele foi essa questão final da prestação e depois todo o desmonte que rolou. Para a gente entrar, antes da gente entrar no Sistema Nacional, só fala o nome Marina Coelho Xavier. Foi um artigo, foi mestrado? Não, ela foi o mestrado dela. Foi análise do Cultura Viva, uma análise crítica do discurso a respeito da noção de organização que existia no Cultura Viva, que já é a reformulação do programa inicial, né? Depois que houve essa parada por causa de
Aí uma série de críticas que foram consideradas às vezes indevidas, né? A crítica ela veio pela dificuldade de prestação de contas, mas o programa fantástico. E aí ele acontece uma reformulação, a Marina faz a dissertação de mestrado dela, analisando essa política nacional do Cultura Viva, que é a reformulação do programa, né? Muito massa, que a gente convida pela UFSC, né? Convida Isso, também, mestrado então, tá, também obrigada. na universidade. Tem muita coisa produzida. Esse programa ele foi fundamental, como tu bem dissesse, né? A ideia de ver cultura não só por grandes produções, nomes consagrados, né? No país, muitas vezes, que sim, faz parte, tem sentido, mas que a produção da cultura ela se dá em todos os cantos desse país, que é o que caracteriza fortemente o Brasil. E o Cultura Viva veio trazer isso. A cultura acontece por meio, né, de cada município tem muita possibilidade, coisa acontecendo que poderia acontecer mais. E foi isso que proporcionou, ou seja, apoiar pequenas organizações e pequenos projetos. E que isso implica, Manu, eu diria, né, nessa questão, que é um grande desafio, a cultura, uma das palavras que também que envolve esse campo é diversidade. São muitos segmentos. Quando a gente vai ver o audiovisual, e aí tem um ponto que eu acho que é importante chamar a atenção, a questão de articulação e organização. Tem segmentos que são muito mais articulados e organizados e, geralmente, tem conquistas do ponto de vista de políticas culturais e recursos diferentes de segmentos não tão articulados. Mas isso eu acho que a gente pode até falar quando discutir um pouquinho melhor a questão do sistema, né? E além dessa questão de articulação e organização e conquistas, pontos de partida e estruturação também. Quando a gente fala dessa relação com o Estado, por meio de projetos, se usa uma plataforma digital, isso também não é simples quando eu vou ver cultura tradicional e cultura popular. Sim. Então, para alguns segmentos é muito fácil, tem o acesso, né, à internet, ao computador, entende a dinâmica de plataforma. E outras produções e organizações e recantos desse país não. Então, há necessidade de pensar fundamental, né, de como seria a apresentação de proposições e depois de propostas. E isso eu acho que leva a um outro ponto. Eu estou respondendo um pouquinho mais do que quando perguntasse pelo trabalho da Marina, né, de que, e para mim tem a ver com a questão do sistema, como foi o Cultura Viva, é a questão da organização, da articulação das pessoas que fazem a cultura no país para além da sua própria atividade. Né? Não dá para reclamar, não dá para conquistar mudanças apenas na dinâmica do teu próprio grupo de teatro, do teu próprio coletivo de música, não dá. Há necessidade de articulação, de ocupar os espaços, as instâncias que já são reconhecidas, quer sejam fóruns, conselhos, né? Ou então que elas sejam efetivamente instaladas, né? Porque a solução para esses problemas, elas exigem aí um envolvimento para além, é um envolvimento político, né? Para além da tua atividade de produzir cultura. Então, falando de Sistema Nacional de Cultura, a gente teve uma grande mudança, né? Eu acho que são os anos, não vou dizer de ouros, mas os anos de pau-brasil. De 2003, principalmente ali até 2015, 2016, quando a gente teve uma grande mudança na política cultural, né, no nacional, no estadual, no municipal, porque, claro, né, eu ainda sou um pouco jovem, mas comecei muito pequena no setor e nunca a gente teve antes uma sistematização, e quando eu digo sistematização, uma construção coletiva, né, em todos os municípios, estados, nacionalmente, através de conselhos, de setoriais, de reunião com associações, para discutir as nossas necessidades e potencialidades e direitos no setor cultural,
administrativamente também, como as coisas precisavam melhorar, fazer uma reflexão. E também, de certa maneira, a gente tinha assim, alguns registros, alguns mapeamentos, mas eles eram muito esparsos, né? E acho que de 2013 a 2015 a gente vive um momento que, em 2003, começa a se instaurar a política do Sistema Nacional de Cultura, que hoje é uma lei, né? É uma lei federal, deve existir um sistema nacional, deve existir um sistema estadual e deve existir um sistema municipal em cada município por lei. E nesse sistema ele prevê, né, que cada município, cada estado e nacionalmente a gente tenha o CPF que a gente fala, né, que é o conselho, o plano e o fundo. Tem um fundo para a cultura, né, um fundo com fomento, tem um conselho para ser um espaço público onde essas pessoas possam se reunir, um espaço aberto, né, que possa levar as pautas e entender dessa organização, e um plano de organização, porque é muito louco pensar que a gente está em 2003 sem existir um sistema, sem existir um plano, né? Então, tudo que se fazia em relação à cultura, claro que tivemos várias leis interessantes até então, enfim, mas tudo a gente ainda vivia e ainda vive hoje, mas na época muito mais. A gestão pública era muito mais, estava pautada no que a gente falava de eventos, que era fazer um evento aqui, fazer um projeto ali, fazer uma ação ali, e ficava muito à mercê de quem está na gestão pública naquele momento, né, de quanto as organizações culturais, ou seja, fora da política pública, conseguiam se articular para fazer acontecer. E a partir de 2013 a gente começa então a ter pela primeira vez uma lei, um plano, um sistema, para onde a gente tem que ir, o que está faltando, para onde que vai o recurso, para onde que não vai, se olhar como setor, né? Eu acho que e aí o Pontos de Cultura, através do programa Cultura Viva, ele não está ligado diretamente à lei do Sistema Nacional de Cultura, mas ela foi uma política paralela, super fundamental, que eu acho que, além de ajudar a organizar e pensar sobre essas pautas, fez também as próprias pessoas se reconhecerem, né? Eu ainda hoje conheço muitos lugares que não tinham se pensado como um espaço de produção cultural, e eu acho que a gente vai ver, inclusive, nas próximas entrevistas, no diálogo com os outros convidados, isso, do momento que essa chave virou, assim, né? E de, então eu preciso gestar isso aqui de uma outra maneira, que talvez não seja gerencialismo, como você falou, mas eu tenho que observar outras maneiras, né? E o quanto, nesses lugares, o potencial não só artístico, de educação, de transformação social, que sempre na cultura é muito forte, né? A gente até questiona muitas vezes as contrapartidas, porque em cultura tudo é contrapartida, bem dizer, porque sempre tem um impacto social e de transformação muito grande. Mas também, como na ponta, agora eu perdi o que eu ia falar, como na ponta, enfim, gera uma mudança muito grande e lembrei, e permite aumentar também a quantidade de empregos, a subsistência, né? Então, de 2013 a 2015 a gente viu isso um pouco mais latente, depois o sistema ele acabou passando por um desmonte e a lei não está sendo integralmente cumprida em todos os âmbitos, né? Municipal, federal, estadual e federal. E de lá para cá outras surgiram, Aldir Blanc, está aí Paulo Gustavo para vir. Mas falando do sistema, tanto você, professora Heloíse, quanto o Observatório, quanto a UFSC, teve um papel muito importante nessa parceria. E eu acho que é legal porque muitos municípios e gestores que podem estar assistindo a gente, muitas vezes ficam com essa... A gente vê andando pelo estado, pelo Brasil inteiro, mas falando de Santa Catarina, quantas vezes eles têm necessidade de fazer parcerias, né? Sozinho eles não têm equipe ou não têm know-how, não têm formação para conseguir se estruturar. E o quanto a UFSC, assim como outras universidades, foram importantes nessa construção do sistema. Então eu vou te pedir para falar rapidamente o que é o sistema, porque talvez muitas pessoas não conheçam ainda o que é a lei do sistema, e qual foi o papel, então, da UFSC, né, nesse processo de capacitação, de acompanhamento ali nesse período que teve. Obrigada. Bom, deixa eu ver como é que a gente consegue, por onde começa, né? Eu diria, porque falasse várias coisas que estão dentro desse contexto que os últimos anos, ele foi fundamental porque a gente chama de estruturar o campo da cultura. A ideia do sistema, na verdade, ele se transforma em lei em 2010, tá? Mas ele é uma construção que vai acontecer a partir de 2003, com conferências nacionais de cultura, onde
E aí, por isso, de um caráter participativo, ou seja, não é um governo que assume, que diz que agora tem que ter sistema. O Sistema Nacional ele é considerado uma construção feita a partir, né, das mobilizações, dos seminários e das conferências que acontecem no país a partir de 2003 e fecha em 2010 com a aprovação do Plano Nacional, que aí o plano, na verdade, é que é o primeiro aprovado, e depois o sistema. Qual é que é a ideia? Foi toda uma movimentação que eu acho que é muito importante para quem é da cultura entender, de tentar organizar e estruturar uma série de instâncias que fazem parte da área da cultura, às vezes de maneira mais ou menos informal haviam, outras não haviam, mas que são fundamentais para garantir uma coisa que tu dissesse antes, a ideia da cultura sendo realizada por evento, e que também se dizia muito mais a cultura como uma política de Estado e não de governo. A cultura para deixar de ser uma prática de realizações feitas de balcão, negociação de balcão, que significa, depende do governante e depende que alguns vão dizer do capital político ou do poder de influência de algumas pessoas ou de organizações culturais. Então, a ideia de estruturar um sistema e construir políticas públicas por meio da participação é garantir que, independente de quem é governante, e não só de meia dúzia de organizações que têm alguma influência, que garanta políticas públicas que sejam, que atendam efetivamente a produção cultural que exista no município, nos locais, e também a população de maneira geral, né? A política pública da cultura, ela não é só para as organizações culturais, ela é para a sociedade como um todo. Então, a ideia do sistema, como eu disse, ele é uma construção vinda nesses anos, a partir de 2003, ele se transforma em lei a partir de 2010, e ele tenta descrever a organização de um campo. Então, por meio de dizer assim, como é que vai funcionar a cultura de uma maneira que fosse uma política de Estado, há necessidade de um órgão gestor público da cultura, né? Então, uma Secretaria de Cultura, um Ministério de Cultura, que a gente não tem mais, ou seja, a ideia da administração pública é ter um órgão, a ideia de ter que seria uma instância de gestão, instâncias de deliberação, há necessidade de ter conferências. O formato pode variar, porque isso também é muito discutido, a conferência tem que mudar, não tem que mudar, mas a conferência é um momento de escuta aberta à participação, onde delegados são indicados e votados, né? Então, é uma instância importante de participação e deliberação. Há necessidade de conselhos de políticas culturais que sejam paritários, representantes do governo, representantes da sociedade civil. Então, há necessidade de ter fundos. O sistema, na verdade, ele é um desenho que organiza essas várias instâncias. Há necessidade de ter um sistema de indicadores e informações culturais. Então, na verdade, existe até uma série de publicações, aqui no caso que vocês podem estar mostrando, né? A estruturação, institucionalização, a implementação do Sistema Nacional de Cultura. O Ministério produziu bastante material num esforço de orientar e capacitar estados e municípios a respeito dessa dinâmica, né, dessa estruturação de maneira geral. E aí é claro que mecanismos foram criados para que isso fosse implementado. Na época, a grande questão era a adesão ao Sistema Nacional, que foi colocado como uma estratégia que o Ministério cria, de que um ente federado, município ou estado, para receber recurso, ele tinha que aderir ao Sistema Nacional. Aderir ao Sistema Nacional seria assumir um contrato, né? Era um termo realmente de adesão, de que, bom, no nosso município, nós também vamos estruturar o nosso sistema municipal. Ou o nosso estado assume que vai também estruturar o seu sistema estadual. Então, essa é a primeira estratégia que foi criada e foi amplamente difundida pelo Ministério para que o Sistema Nacional, porque no nível do país estava a cargo do Ministério,
né? Criar um Conselho Nacional de Política Cultural, organizar, implementar as conferências nacionais, isso estava a cargo do Ministério, mas o Ministério precisava que em cada recanto do país também acontecesse. E a tentativa foi por esse mecanismo da adesão, certo? Então, para receber recurso, era necessário fazer adesão. Adesão significava nós nos comprometemos também a implementar os sistemas na nossa localidade. Isso aí implicou também todo um processo de capacitação. E aí, o que é um conselho? Né? Como é que se faz uma conferência? E aí, fundamentalmente, o conselho, plano e fundo, que foram considerados o que você colocou como CPF, eram os elementos centrais que o Ministério considerou. Esse é o coração que você, município, você, Estado, tem que implementar para receber recurso federal. Né? Existe uma grande polêmica que acabou não acontecendo essa questão do repasse vinculado. Né? Muitos municípios acabaram recebendo 100, mas essa foi a tentativa no caso do Ministério. E aí houve um comprometimento do Ministério junto ao Fórum Nacional de Secretários e Gestores Estaduais de Cultura e também aos gestores municipais de cultura, que o Ministério oferecesse apoio em toda a federação para que os seus sistemas estaduais e municipais fossem implementados. Né? Não bastava ter, no caso aí, o Sistema Nacional como lei e também o Plano Nacional, que é um marco. O plano ele é resultado também da construção das conferências, que o próprio país não tinha. Né? É um norte, um guia, para não dizer assim, quem assume o governo federal e o Ministério, que, se fosse Ministério, mas mesmo trocando por uma secretaria, tivesse um rumo definido, com participação ampla da sociedade, do que deveria ser feito. Então, no governo federal, a gente tem um plano nacional, que agora sofreu prorrogação, porque ele era para 10 anos. Então, 2020, ele deveria ter sido revisto. Tá? Então, esse é um pouquinho da nossa realidade. Ele não foi, ele foi prorrogado agora pelo presidente desse país, prorrogou até 2024, certo? O que a gente tem de conquista, fruto desse período de um plano nacional. O Ministério assume apoiar no país que estados e municípios elaborem os seus planos também, construam seus sistemas. A construção do sistema eram várias oficinas, o Ministério rodou esse país aí oferecendo oficinas sobre, e essa cartilha, outros documentos foram produzidos, o que é o plano, o que é um sistema, como é que ele está estruturado. No caso dos planos, o Ministério também, junto com o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Cultura, estabelece um convênio e, na época, chama a Universidade Federal da Bahia, que assume o apoio à elaboração de planos municipais, e chamou a Universidade Federal de Santa Catarina para o apoio à elaboração de planos estaduais de cultura. Isso é 2011, mais ou menos. A gente firma o acordo em final de 2011. Aí a gente já tem troca de governo, né? Tem os 2 mandatos do Lula, Dilma já está no primeiro mandato dela. Já não é mais Gilberto Gil, já não é mais Juca Ferreira de ministro, mas mesmo com a troca, assume-se a continuidade desse compromisso, a Universidade de Santa Catarina participa, e nós ali do Observatório, eu assumo a coordenação executiva do projeto. Foi a nível nacional, foi um projeto fantástico, a gente inicia com 17 estados. Nossa. Foi viajar pelo país inteiro, Acre, Roraima, Paraíba, né? Rio Grande do Sul a gente não cita porque está aqui do lado e acha mais, né, próximo e tem muita facilidade de estar, mas Mato Grosso do Sul, Goiás, foi o país inteiro. A gente montou uma equipe de professores, professora da UDESC fez parte, professores da UFSC, alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica. Então, foi muito interessante, porque não só o apoio aos estados na elaboração, construímos uma metodologia em diálogo com o Ministério, em diálogo com o Fórum de Secretários, uma metodologia de elaboração de planos que facilitasse, viabilizasse, que tivesse 2 questões fundamentais que a gente dizia, era territorialidade e participação, ou seja, um plano estadual não poderia ser feito na capital, um plano estadual teria que ser feito
né, com escuta e organização e participação e articulação em todos os recantos desse estado, de cada estado. Então foram assim, inicialmente 1 ano, né, nesse projeto, viajando aí também nos estados. Cada estado também recebeu apoio, contratando 2 pessoas para estar trabalhando a elaboração, a escuta, o levantamento de materiais na sua localidade. E aí, a partir desse projeto, a gente produziu um livro de orientação, que é a proposta metodológica também, que a gente trouxe aqui, que está aqui, ó. Esse é resultado do projeto, uma proposta metodológica para a elaboração de planos estaduais de cultura, que foi também, isso aqui é o resultado, e a gente também fez flyers para facilitar. A grande questão foi tornar em linguagem acessível, clara, né? Esse material, no caso, ó. Aí o livro está transformado também em unidades, né? Sobre construção de metas, análise da situação, o prognóstico. Cada capítulo ou cada unidade que significava um processo de elaboração de plano, porque um plano ele envolve, né? Ele é um processo, então ele tem etapas. A gente produziu materiais. Realizamos oficinas também nesses estados. Esse projeto ele é renovado, então inicialmente 17 estados, depois foram alguns que não conseguiram terminar, alguns que não tinham participado. Ele resulta, a gente termina, no caso, fecha depois de 4 anos, junto com a Federal da Bahia, Federal do Recôncavo Baiano, também o pessoal de Minas, a Estadual de Minas, com professores que participam, Rio Grande do Sul, com a Rosemary, também vem junto com a gente. O projeto ele se desdobra no apoio aos municípios, né? Porque a gente tem 20 e poucos estados, mas mais de 5.000 municípios. Então, o esforço para capacitar os municípios em elaboração de planos, ele se desdobra em projeto que vai fazendo à distância. Então, toda a metodologia, aí a Federal da Bahia transforma em materiais de orientação à distância, e nós aqui participamos, nós cuidamos da região Sudeste e Sul. Quando eu digo nós, também o pessoal de mestrado, doutorado, como monitores, contratamos algumas pessoas também da área da cultura, e foi assim um envolvimento muito grande, né, que a gente chama, aí deixou de ser só projeto de pesquisa que eu fazia. No caso, a Clênia, que desenvolve o doutorado que a gente citou, a Clênia faz o mestrado dela analisando o trabalho de Santa Catarina e do Acre, por exemplo. O processo de construção do Plano Estadual de Cultura no Acre e Santa Catarina. O Felipe Pérez, que eu oriento, também a dissertação de mestrado dele foi a elaboração do Plano do Estado de Santa Catarina, que também para a gente foi importante, né? Além de um projeto de extensão, que era oferecer essa orientação para construir planos, também alunos estavam em formação. A gente conseguiu realizar uma oficina, e aí o papel das federações de municípios também foi importante. Aqui no estado, a FECAM foi muito importante. Federação de Municípios. A Federação de Municípios nos procura e fala: Heloísa, o que a gente pode fazer aqui? Eu disse: olha, tem recurso, se o Ministério aprovar, fizemos oficina também, aí foi para a administração pública, alguns representantes também da sociedade civil, nesse intuito de capacitação. O que eu posso te dizer é que, a partir da produção desses materiais, eu observei assim, várias pessoas receberam formação e que depois, nesses anos seguintes, a gente trabalhou nisso até mais ou menos 2016, 2017. Várias pessoas começaram a ajudar, e aí municípios, por meio, né, das suas próprias associações, porque um município muito pequeno sozinho não faz e também não contrata um apoio. Havia muita preocupação, Manu, eu vou dizer, é que com um cuidado muito grande que uma consultoria nessa área, ela não pode fazer plano. Isso era uma coisa que a gente tinha muita preocupação. Quem está sendo contratado, e nós na universidade, a gente teve um cuidado assim, fundamental. Não somos nós que a gente orienta a respeito de metodologia sobre planejamento, né? Mas quem realiza, quem constrói efetivamente é o poder público e a sociedade civil em cada município e em cada estado.
E isso foi a dinâmica assim, que a gente sempre orientou, e não um consultor que vai elaborar esse documento. Ele precisa dessa escuta. Não é simples, né? É importante a gente chamar atenção. Muitos estados não conseguiram fechar uma minuta muito clara. O próprio plano nacional, na época, era criticado, porque no plano nacional não elaborou metas. As metas são elaboradas depois que o plano é aprovado. Ele é aprovado só com diretrizes, certo? Sim. Chegar em metas é um esforço enorme, porque exige muita informação. Como é que eu vou dizer que aumentar 50% o apoio a um determinado segmento se eu não sei nem quanto é que está sendo apoiado antes? A meta precisa ter algum grau de verificação. A gente sabe perfeitamente das dificuldades que municípios e estados tiveram, mas a gente também tem consciência assim, das conquistas, porque o processo de aprendizado é que foi fundamental. Mesmo com a interrupção que o país sofre a partir de 2016, né, com a saída da presidente, sofre essa política pública de estruturação do sistema nacional, ela perde o fôlego, sem dúvida alguma, porque o governo que se instala ele não dá prosseguimento, mas a gente continua a ouvir no país sistema estadual e sistema municipal de cultura. Isso é muito importante, porque apesar de alguma dificuldade, municípios ainda não saberem, porque é muito grande o país, né? Mas foi bastante disseminado. Muitos construíram, muitos realizam as suas conferências, muitos estruturaram seus conselhos de cultura, que são instâncias fundamentais. Então, para além do próprio plano, né, estruturar um conselho, porque o conselho é fundamental para construir plano, né? O conselho tem a representação. E a gente sabe que implementar não vai ser em 1 ano, 2, em 4. Mesmo nesses 10 anos que a gente está vendo o processo acontecendo, né, de 2013 para cá, tem muita conquista, muito aprendizado. Foi o que eu falei, para ir além da atividade da música, do teatro, né, da cultura popular, é entender que a construção dessas instâncias ela é fundamental para a construção de políticas públicas que venham atender a dinâmica dessas organizações que fazem cultura nesse país. Então, e para a gente na universidade foi uma satisfação enorme. Eu cito aí esse projeto, mas é bom dizer assim, também tinha um programa de formação e capacitação em administração da cultura, que esse é um programa que parou, que também seria fundamental, pelo que tu tinhas dito, formar a administração pública e formar gestores de cultura nos coletivos, nas organizações culturais, também é uma necessidade que saiu nas demandas, e que são programas que fazem parte do Sistema Nacional, o Programa de Formação e Capacitação em Gestão da Cultura, que por mais que não tenha dado prosseguimento, eu acho que ter difundido e ter estruturado, tem lei do plano e do sistema, houve prorrogação, é uma pena, mas sabe-se, né? Então existe conquista, né, que aconteceu e fica muito mais fácil a articulação, a luta, né, para a continuidade, para a gente poder multiplicar e reproduzir esse aprendizado. E eu arrisco dizer, Heloíse, que esse processo do sistema, além de inúmeras coisas positivas que ele trouxe para a gente, eu acho que enquanto setor ele auxiliou a nos preparar para o que a gente nem imaginava, né? Em relação à pandemia e a toda a articulação que foi feita, não nos preparar para a pandemia, mas nos preparar para a articulação que foi feita em pandemia pela Lei Aldir Blanc, né? Então, em vários pontos que eu acho que a gente talvez, né, não conseguiu parar para analisar ainda, mas a construção da Aldir Blanc, ela teve muito pautada em representações locais, mas não só representações que estavam necessariamente institucionalizadas num conselho, ou, né, não precisava ser conselheiro ou estar numa setorial, né? A própria, uma das nossas entrevistadas, que é a Josiane Gerold, é a prova disso, ela foi uma das representantes de Santa Catarina na Aldir, mas eu acho que o sistema acabou, o processo da construção do Sistema Nacional de Cultura, Sistema Estadual de Cultura, Sistemas Municipais de Culturas e implementação dos conselhos, dos planos, dos fundos e todas as discussões que eles, né, as diversas reuniões para discutir metas, diretrizes, né, e acompanhamento disso, acho que nos preparou um pouco
para que a Audir fosse criada em tão tempo recorde. E a gente ter votações aí em níveis nacionais altíssimas de aderência, com muita pressão popular, é claro, e muita articulação, e diante de uma crise sanitária, né, e de vida, mas eu acho que nos preparou de certa maneira, assim. E a outra parte é que, voltando um pouco do que a gente conversou lá de prestação de contas e financiamento e as limitações e os limiares dessa seara, a Audir, ela teve um formato diferente de comprovação de recebimento de recurso, né? Parte dela podia ser, por exemplo, só o reconhecimento da sua trajetória, né? A gente teve aqui um edital de trajetória estadual, por exemplo, né? Outra parte podia ser um relatório. Então, isso fez, e aí agora falando mais em Santa Catarina, mas trocando com colegas de outros estados, a gente percebe que foi igual. Aqui em Santa Catarina eu tive a oportunidade de tanto receber recursos da Audir como artista, quanto estar nos processos de curadoria da Audir no estado, do edital de trajetórias, o primeiro que houve, e em vários municípios. E a gente via a dificuldade, principalmente nos municípios, de gestar por falta de equipe, e ver o quanto foi fundamental essas organizações culturais abraçarem esses municípios para que a coisa pudesse acontecer, o quanto foi fundamental as consultorias, que depois eu volto nisso, e principalmente uma coisa que me chama a atenção, o quanto milhares de pessoas que nunca tinham acessado nenhum tipo de recurso, ainda público através de edital, conseguiram. Por conta da maneira como ela foi, por dois motivos. Acho que pela maneira como foi entendido um pouco melhor a questão do relatório final, que não era necessariamente uma prestação ou reconhecimento como prêmio, e também diante da crise sanitária, que o setor estava totalmente paralisado, então muitas pessoas que nem necessitavam necessariamente chegar nisso, ou que tinham a sua vida independente disso, que claro que o edital iria contribuir, mas nem usava, acessaram, né? E isso nos dá outros dados, né? Agora a gente tem um gigantesco número de mapeamento também, de produções. Eu lembro quando estive trabalhando junto como analista de cultura no departamento regional aqui do Sesc Santa Catarina, quando a gente estava estruturando a Mostra Sesc de Cinema Nacional, a gente teve um problema bom para a Ancine, porque a Ancine tinha, eu não lembro exatamente o número, vou chutar aqui, vamos dizer, 100 novos filmes por ano. Com certeza deve ser mais do que isso. Mas quando você chegava na mostra, uma das obrigações que a gente tinha colocado no regulamento é que para os filmes se inscrever, eles tinham que ter o registro da CPB, né, na Ancine. E eram filmes que necessariamente a mostra, ela necessariamente pegava filmes de todas as regiões do país e de todos os estados, né, uma mostra única até então. A gente criou um problema bom, porque foi tanto filme se registrando na Ancine que não tinha um registro, que a gente descobriu que a própria Ancine teve que fazer reuniões para a gente, vai demorar um pouco a gente conseguir registrar todo mundo, devido à grande produção. Eu acho que eu vou dar esse exemplo pontual, podia dar outros, de como os mapeamentos, eles sempre vão ser importantes, assim como as formações, porque as coisas vão mudando, né? E realmente quando você chega para uma agência como a Ancine e fala, sua produção é X por ano, e agora você olha, não, tem uma enorme subnotificação de produção que não está sendo olhada, isso é necessário, né? E aí eu queria voltar da consultoria para fechar o meu comentário. Você colocou da importância da consultoria da UFSC, da UFBA e de outros agentes, tanto para a própria UFSC nesse processo do sistema, quanto para os municípios, estados, né, e o federal. E eu tenho reparado nos últimos anos o medo de muitas instituições públicas de achar que não pode contratar uma consultoria ou de não entender a importância da consultoria. E eu acho que tanto no sistema nacional a gente viu o pulo que foi a melhora no setor, nos processos, inclusive a melhora em termos de recursos que foram gerados não só para a cultura, mas através de impostos ou indiretamente para outros setores, porque a cultura ela envolve transporte, ela envolve alimentação, ela envolve hospedagem, enfim, né, diversos serviços, diversas coisas. E na Audir eu percebi isso, as cidades que conseguiram acessar uma consultoria, porque não tinham necessariamente um know-how ou não tinham uma estrutura, teve outro tipo de registro e alcance, né? Então, o quanto isso é necessário.
E aí, eu queria te perguntar, a gente está num novo processo, né? Esperamos aí que o sistema, assim como os pontos de cultura, o Procultura, né, um programa que vai além dos pontos, o Procultura, são 2 programas muito importantes que transformaram a nossa sociedade, que tem, mesmo que eles estejam parados a nível de política pública, eles ainda estão colhendo frutos e produzindo a parte nas redes, que a gente vai trazer nos outros entrevistados. Mas a gente tem aí um desafio que eu acho que, aí já coloco aqui as minhas impressões, que é tanto em relação a mapeamentos, a gente nunca pode parar, porque sempre muda, né? A gente teve um importante mapeamento no IBGE, que se não me engano foi 2015 a 2017, ou 2013 a 2017, não lembro, que foi pela primeira vez na história do país que a cultura entrou como pesquisa no IBGE, isso foi fundamental. E depois a gente perdeu. Antes disso, a gente tinha algumas pesquisas esparsas de Sesc São Paulo, ou Sesc Nacional, ou Itaú, e o Sistema Nacional de Indicadores, né, que faz parte do Sistema de Cultura. Mas a gente precisa disso continuado, né? Porque isso é dado básico para a gente entender quem somos, onde estamos, o que produzimos, quanto produzimos. E a outra, então eu acho que nessa retomada, o processo de mapeamento e registro e monitoramento tem que ser contínuo, a gente não pode parar, né? A gente hoje na CENIC, infelizmente, mesmo com todo o esforço de plataformas como o Mapa Cultural, a plataforma IDCult, que é inclusive uma iniciativa aqui de Santa Catarina, os mapas do Instituto TIM, o SNIC, né, do Sistema Nacional, diversas plataformas que foram surgindo, são plataformas que precisam continuamente de um fomento até para elas conseguirem fazer esse trabalho, senão não conseguem. E ainda agora temos outra questão da Lei de Proteção de Dados, que muitas dessas pesquisas não podem ser mais acessadas porque não tinha essa adequação à lei. E aí eu te pergunto, além dessa necessidade aliás, antes de fazer a pergunta, dessa necessidade de mapeamento, eu vejo que há a necessidade da capacitação. Da continuidade da capacitação não só para a organização social em todos os seus âmbitos, de produção, de prestação de contas, de contabilidade, mas também estética, né, de política, de coisas que são muito necessárias, quanto o fomento a essas produções também, mas a capacitação também da organização pública, né? E eu diria inclusive do empresariado, quando a gente vai falar daí sobre leis que trabalham com captação de recursos indireta, né? Como a Rouanet, ou agora no estado a gente tem finalmente voltou a lei de incentivo à cultura através da captação indireta, que é o PIC que a gente chama aqui, né? Mas precisa também uma outra capacitação, que é o empresariado, os contadores, né? Junto à Associação Brasileira de Captadores de Recursos eu tenho acompanhado isso. Mas independente dessas duas, que já são coisas que tem que ser contínua e tem que ser para ontem, eu queria te perguntar se você concorda comigo e quais os desafios que você acha pensando em sistema nessa retomada, para onde a gente tem que olhar, os mais urgentes. Pensar em desafios, eu diria tem um primeiro agora em outubro. Esse é o primeiro desafio e urgente, porque a gente só consegue pensar alguma coisa para a cultura se tiver uma mudança radical nesse país, certo? Senão, eu acho que seria outro capítulo que eu não gostaria de pensar, primeiro, porque o que aconteceu de paralisação, como tu bem dissesse, ela foi fundamental, o que foi construído antes para a Lei Aldir Blanc, mostrou a força, né, desses últimos anos da organização que a cultura conquistou. A construção da Aldir Blanc mostrou isso, foi fundamental. Mas não resiste a tanto tempo. Eu acho que é um desmonte e faz parte, acho que, de um projeto de país muito triste, o desmonte de políticas culturais que foram conquistadas. Então, não gosto nem de pensar nesse desafio, certo? De enfrentar a continuidade desse desmonte, porque a gente não tem o plano revisto, nem uma discussão de implementado. Tu não tens informações sobre o que está acontecendo na área da cultura, minimamente, em termos do governo federal, tá? Agora, eu acho que é uma primeira conquista essa mudança e a probabilidade de retomada, porque a administração pública é fundamental na construção das políticas públicas, em qualquer nível. Por isso que eu digo que nos estados e municípios as coisas continuaram, felizmente, mas no governo federal não. Então, a administração pública, tudo que a gente acompanhou de construção de sistemas, e fundamentalmente do plano, vê
deixava muito claro o papel da administração pública. Quem coordenava a construção do plano era o gestor municipal ou o gestor estadual de cultura. Se eles não quisessem implementar, a gente não conseguia fazer, a gente não conseguia reuniões com a sociedade civil, a gente não conseguia reuniões com os segmentos. Tá? Então, eu acho que para a área da cultura, a mobilização política é fundamental em exigir, certo? Que nos planos de governo tenha o espaço da cultura e exigir que a discussão da cultura seja pautada nas campanhas, em exigir compromissos sobre quem vai assumir a administração pública da cultura. Então, confesso que eu não tinha pensado a respeito disso, é uma provocação. Sim. E aí a primeira questão que me veio é o que a gente tem de eleições em outubro, o que a gente tem que conquistar e nessa discussão, agora, né, que a gente está com governos, candidatos a governador e candidatos a presidente, é a discussão da cultura, qual é os compromissos que tem, assim como o legislativo. Né? Qual é a posição do legislativo, que muitas vezes assume não tem nenhum comprometimento com essa área, não tem nenhum conhecimento. Então, eu acho que isso é importante. Eu vejo alguma mobilização, mas... há muito tempo atrás, quando você citou o Gabriel Portela, eu discutia com o Portela com um aluno de graduação e a gente discutia assim, a necessidade do pessoal da cultura entender que precisa se envolver com a política. Né? E o Portela, ainda um jovem, estava no Conselho de Cultura da Universidade e começou a se aproximar do Conselho Municipal de Cultura de Florianópolis, porque ele entendeu a necessidade da participação da construção da política pública, envolve, né, tá próximo dessas instâncias, está próximo dessas pessoas que fazem a administração. Uma outra questão que eu acho que envolve do que tu te falasse também, quando eu introduzisse a tua questão, é a questão de formação. Eu acho que tem que insistir, e hoje a formação em administração pública da cultura. A administração pública, ela precisa se capacitar melhor, ela precisa contratar mais gente. A área da cultura não dá para ser o amigo que assume uma secretaria, né? É o cargo que o prefeito dá para quem o último que ele vai pensar. Tem que tirar alguém da cultura para ir. Tudo bem, enquanto às vezes o gestor, eu conheço muitos que saem, né, da sua atividade e vão ser o gestor municipal, mas os órgãos públicos, eles precisam de capacitação e são sedentos. A gente, quando fez oficinas, e eu tive contato aqui no estado e no Brasil, é muito interessante. Quem trabalha numa secretaria, numa fundação, eles recebem muito bem a universidade, eles recebem muito bem essas discussões. Eu acho que só falar em capacitação e formação, para mim, é o reconhecimento da existência. Né? É reconhecer que existem esses servidores públicos e que precisam entender, que precisam ter informação, que precisam ter estrutura de trabalho. Sim. É fundamental. Sim, fundamental, né? Estrutura de trabalho. E aí, nesse processo de capacitação, e aí até eu cito, a Rosemary foi fantástico, a URGS, ela coordenou um programa de capacitação na época, que quando abria, eu nunca me esqueço, assim, não deu 2 minutos, 200 vagas no Brasil, se esgotou em 2 minutos a inscrição. Isso foi repetido pelo menos umas 5 versões, e que se não acabava em 2 minutos, pelo menos era 2 horas, 5 horas, tamanha a demanda que existia por capacitação. O papel da universidade, eu acho que é fundamental, não é nem falar em contratar consultoria, eu acho que a gente tem projetos e possibilidades de aproximação importantes, né? Ceará, eu acabei de ir, um outro assunto que é importante, o ENECULT, que é o Encontro Nacional de Estudos de áreas multiculturais, multidisciplinares, da cultura. É um evento que acontece na Bahia todo ano. A Universidade da Bahia tem um CULT, que é um centro de estudos culturais, assim como a gente tem centro tecnológico, centro de saúde, a UFBA tem um centro de cultura, de estudos multidisciplinares de cultura. O CULT promove todo ano esse encontro, o ENECULT, né? E no ENECULT a gente vê é uma dinâmica muito interessante, porque é onde a gente discutiu tanto trabalhos assim acadêmicos, quanto trabalhos de Secretaria de Estado, de organizações culturais que estão ali presentes. E ali a gente vê assim, essa aproximação com a universidade. E nesse ano apareceu um projeto muito interessante do Ceará. A Fundação de Pesquisa do Estado do Ceará
financia projetos na área de tecnológica, de irrigação, e aí estava financiando também na área da cultura, certo? Que eu acho que são iniciativas justamente de aproximar as universidades para ajudar nesses processos de capacitação da administração pública, das organizações culturais, com muito cuidado. Né? Aí a nossa área, a gente pode dizer, não é para falar de capacitação na área de gestão, com uma visão gerencialista, tem que ser com muito mais respeito, que muitas vezes a nossa área tem, mas eu acho que tem condições. Né? Então, eu diria assim, de alguns desafios é essa aproximação em eleições, em querer o espaço, exigir comprometimento, lutar por capacitação, por condições de trabalho da administração pública da cultura. Eu acho que aí é por isso que na nossa conversa, né, quando a gente vê a importância da política pública, ela vai refletir no dia a dia da produção cultural, ela vai refletir no dia a dia do artista, dos produtores, porque senão é muito inglória a luta no dia a dia, se a gente não tiver essas políticas públicas. E construir política pública implica essa mobilização política também, buscar suas representações, participar em conselho. É difícil. Aí tem outro ponto, é uma área que a gente reconhece, é difícil, o dia a dia, pagar conta e ir para a reunião de conselho, é mais ou menos isso que a Heloísa está aqui dizendo, que também se não fizer isso vai ficar mais difícil ainda, né? É trabalhar coletivamente, quem do grupo faz isso, né? Então eu te diria, citasse uma outra questão que são as informações, indicadores, mapeamentos. Gente, eu desde 2011 com o Ministério se falava na importância do Sistema Nacional. E isso a gente tem que vencer. Eu acho que política pública não consegue ser construída sem informações. É uma maneira, não é à toa que a gente não tem agora o censo, né, que foi, não aconteceu quando era para acontecer em 2020, jogaram para frente, agora que está um censo. Um país não pode viver sem informações. A cultura e um setor não pode viver sem informações. Quando estourou a pandemia e os esforços de levantamento, para mim foi de uma crueldade. Eu disse, como é que pode? A área não tem seus dados para colocar na hora, assim, na mesa, né? E, bom, foi louvável a corrida para isso, mas essa é uma briga também, que não pode abrir mão. Isso que você trouxe dos mapeamentos é muito importante também. O que eu percebo aqui no Estado é que muitas vezes, não só no Estado, mas principalmente aqui no Estado, o setor até consegue se organizar para trazer um mapeamento, né? O setor ou às vezes o município. Isso aconteceu muito na Aldir, né? Porque a Aldir ela tinha obrigatoriedade de ter um mapeamento. Então a gente teve desde o mapeamento no caderninho, teve Fundação Cultural que fez no caderninho, como teve um mapeamento estruturado, fosse por uma plataforma Idecult, fosse pelo Mapas Culturais, fosse pela plataforma da UNA Cultural, fosse pela plataforma do Google, pelos formulários de Google, né? Mas a gente, inclusive o Conselho Estadual de Cultura fez um mapeamento, mas não recebeu autorização ou um espaço no site da Fundação Catarinense de Cultura para publicar isso. Então, o que eu sinto nos mapeamentos é que muitas vezes se faz um esforço para se preencher, só que não tem, às vezes, falta uma assessoria especializada para as perguntas e tudo mais, mas principalmente para análise desses indicadores e produção de conteúdo, né? A gente viu um mapeamento sendo organizado agora em parceria da UFSC, do professor Alfredo Manevi no cinema, com os professores, que eu não vou lembrar talvez o nome agora da economia, o Oiedo e... me ajuda aí, Cola. Não vou lembrar, desculpa, mas desculpa, professores, que eu esqueci o nome da economia, tem uma professora também, fizeram um mapeamento muito importante do setor audiovisual e produziram um conteúdo com indicadores, né, apresentaram esse material. Os nossos mapeamentos, falta essa segunda parte, a leitura desses indicadores, a produção de conteúdo sobre esse material e a análise. E o que eu percebo é que isso não vai acontecer se a gente não tiver um recurso que garanta isso, e um sistema estruturado, porque você fazer mapeamento no Google Forms tem um limite. Você não vai conseguir, no caderninho muito menos. Então eu acho que é uma coisa que eu coloco para essa necessidade importante que a gente tem e reforço, assim, contem com as universidades, o UFSC, o UDESC e também universidades privadas que tem pelo Estado para auxiliar nesse processo, né? E enfim, queria te agradecer, uma entrevista
riquíssima, assim, acho que tem muita coisa para falar e olha que a gente tentou ser muito pontual, mas é realmente uma história de vida e trabalho que a gente agradece, assim, como catarinense, como brasileira, é muito bonito ver esse trabalho e te agradeço. Aqui tem uma série de livros que depois a gente passa nos créditos para o pessoal ver e acessar. Muitos deles a gente tem em PDF, né, então fica mais fácil. Te agradeço muito, Heloíse, novamente, em nome de toda a equipe. Assim, este projeto está sendo realizado com um recurso público, né, com o apoio de um recurso público totalmente, né, o recurso não cobre tudo, mas boa parte, que é o prêmio Elizabeth Anderle, é um importante prêmio aqui de cultura, né, a gente ganhou na edição 2020, né, que ele é executado com recursos do Estado de Santa Catarina e com recursos do Estado de Santa Catarina e executado pela Fundação Catarinense de Cultura. E aí, para fechar mesmo, você falou da importância da estrutura também dos órgãos públicos e dos CPFs, né, das pessoas que estão lá dentro, porque a gente sabe que a gestão tem pessoas ali fazendo, né? E acho que queria reforçar esse pedido, desse olhar que a gente necessita para a Fundação Catarinense de Cultura, que nesse momento está passando urgentemente pela necessidade de uma estrutura, inclusive financeira, desses funcionários, né, e funcionárias e funcionários. Então, eu acho que é algo que realmente, se não tivesse a estrutura básica, a gente não consegue avançar nas políticas, no setor, tanto estética, política, economicamente. Então, muito obrigada vou te deixar para fazer uma fala final se você quiser trazer mais alguma coisa e agradecer muito novamente por ter topado estar nessa entrevista com a gente. E agradecer também, aproveitar para fazer um ponto ao Heitor Peixoto e ao Efredo Manevi, que estão atrás das câmeras, que contribuíram nas pesquisas, são nossos entrevistadores juntos. Por favor, Heloíse. Sim. Na verdade, eu é que agradeço novamente o convite de vocês e acho super... Quando você fala que o meu trabalho é bacana, eu acho que vocês também merecem muitas palmas aí pelo que estão fazendo e eu desejo sucesso aí nos próximos projetos. Né? Tá certo? Obrigada. Obrigada. Yeah.